Toda a cidade guarda nas suas esquinas, nas calçadas, nas pracinhas, a memória viva de personagens que marcaram uma época, né? Não estamos falando aqui do prefeito, nem de grandes artistas, mas de pessoas comuns, que adotaram um jeito único de viver, de se comportar, de interagir com a comunidade. Hoje o Perimetral Podcast recebe o ator e diretor Zé Adão Barbosa, que embora seja muito modesto e não vá reconhecer isso, é ele próprio um personagem riquíssimo da nossa Porto Alegre, mas ele vem para falar sobre a peça que lançou recentemente, chama-se Era Uma Vez em Porto Alegre. E conta histórias reais, de pessoas reais que viveram aqui na nossa cidade. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. A produção desse episódio é da Rafaela Knevitz, a Ana Ruff e o Leandro Carvalho tocam a operação de áudio e vídeo. Juliana Bubitz, minha parceira habitual aqui no Perimetral, continua de férias. E aqui comigo, Zé Adão Barbosa. Zé, muito obrigado, que prazer te receber. Prazerzaço. Chega um pouquinho mais perto aqui no microfone. Prazerzaço, velho. Obrigado, eu fiquei tão feliz, cara, com essa tua ideia, porque originalmente era um programa de rádio que fez muito sucesso aqui na Gaúcha. Na verdade, o nome Era Uma Vez em Porto Alegre era o programa que eu apresentava aqui na rádio. Isso foi que ano, Zé? 2005. 2005. Foi 2005 a 2008. Todo sábado, né? Todo sábado. E depois teve mais 3 anos de reprise. Aí, para não usar o mesmo nome, porque não é uma coisa ética, né? Eu transformei em Histórias de um Porto Alegre. Ah, desculpa, claro. O nome da peça é Histórias de um Porto Alegre. Porto Alegre. Não, eu li na abertura o nome do programa. Era Uma Vez o programa que... Perfeito. E começou aqui. E foi uma coisa tão louca, porque eu sou de Porto Alegre, né? Uhum. Mas eu me criei fora de Porto Alegre. Aí eu vim para Porto Alegre para fazer carreira de ator. E... Tu te criou onde, Zé? Eu me criei primeiro em Jaguarão, depois em Camaquã. No interior do estado. Uhum. E aí, cara... quando eu comecei a receber os primeiros roteiros da Giane Guerra e da Silvana Pires, eu comentava... mas, cara, isso aqui é verdade, vocês têm certeza? Elas diziam, para, Zé, a gente tá pesquisando. A Giane e a Silvana eram tuas produtoras. Elas eram redatoras e diretoras também, né? Eram diretoras. O Vicente dirigia mais a parte de áudio. Vicente Nolasco. O Vicente Nolasco, meu amigão. E aí... tinha coisas que eu não acreditava, que eu achava que era, né? Claro, as histórias mais comuns do Castelinho do Alda Bronze, do crime da Rodolfo Voredo, claro, que eu transformei numa radionovela. Foi o único programa em que eu pedi para as gurias, para os alunos da escola. Genial, cara. Então eu trouxe alunos da escola e eles faziam várias vozes e a gente fez uma radionovela. Sobre os crimes da Rodolfo Voredo. Sobre os crimes. Então tinha a Catarina Paulsen, tinha o João. Isso, exatamente. Bueno. Sim, essa é uma história mais, claro, maravilhosa do ponto de vista de lenda, né? Profunda, com toda uma história de amor, de raiva, de fúria, mas é uma história mais conhecida de Porto Alegre, né, Zé? Eu acho que é a mais conhecida. A mais conhecida, é verdade. A mais conhecida, assim como o Castelinho, né? Assim como o Castelinho. Não tem como o Castelinho. A Bronze é uma história que quase ninguém conhece. A Bronze, o Alto tem da Bronze, a Maria Degolada, né? O Alto da Bronze é uma coisa engraçadíssima. Mas tu trazes histórias menos conhecidas. Eu trago histórias conhecidas que a gente ouve falar, mas... por exemplo, o Seu Tristeza, que gerou o bairro Tristeza, ele era um cara depressivo. Conta essa história. Ele era muito triste, o Seu João. Isso numa época em que, acho que é bom lembrar, a Zona Sul era rural, né? Ele tinha uma chácara. E aí, o filho morreu, que era a loucura dele, a filha casou e foi embora, e a mulher era um diabo. Então ele era extremamente triste, e as pessoas diziam... hoje eu tenho que ir lá no Tristeza. Sim, acho que quando iam pra aquela região, talvez, eu vou ter que ir lá falar com Tristeza, vamos lá no Tristeza, e daí virou... Tristeza. Isso nós estamos falando de que época isso? 1800 e é bem... Século XIX século XIX. Lá naquela região não tinha nada. Quer dizer, tinha, era zona rural, mas uma chácara que outra. Vamos lá, naquela banda lá, era no Seu Tristeza. É lógico. Tem coisas maravilhosas, por exemplo, que eu conto da Casa da Ópera, quase ninguém sabe. Mas desculpa, a Tristeza é por causa disso. É por causa dele. O Seu Tristeza. E tu sabe o nome dele, Zé? João... agora me pegou com nomes, eu digo até. Mas tu diz na peça ele aparece. Peça, digo o nome dele, o nome da mulher. É uma coisa muito louca, porque tem bairros que a gente sabe a história, né? Tem outros que tu não tem a menor ideia como é que surgiu aquilo ali. E é muito bonito, porque, por exemplo, depois da peça, as pessoas me procuraram e disseram assim, cara, eu não sabia
que o meu bairro era isso. Tu tem outros bairros que tu conta a Eu história? falo de vários. Por exemplo... Eu falo do Bonfim. Bonfim, como é que surge esse Moinhos nome? de Vento. O Bonfim também era um lugar, no início, habitado por escravos, né, escravos, até a chegada dos imigrantes russos. Dos imigrantes judeus. Né? Então ali começou a se tornar um bairro comercial. Né? O Bonfim começou como um bairro comercial, mas com a capelinha Nossa Senhora do Bonfim. Assim como o Menino Deus, a capelinha do Menino Deus, né? O Menino Deus começou a se criar em volta da capela. Perfeito, por isso Bonfim, por isso Menino Deus, por causa da Nossa Senhora. E começava, e o Menino Deus era uma grande referência na época, eram as igrejas, né? As igrejas, claro, as igrejas. Claro. Aí conto do Largo da Forca, que é uma história horrorosa, né? Que fica ali na frente da Igreja das Dores. Que era uma coisa... aquela do... Eu esqueci agora o nome do homem escravizado ali, né? Teve o Joaquim, né, que foi morto porque matou uma mulher a mãe do senhor. E de fato mas a pior história, né, é do outro que era, eu não tenho o nome na verdade dele, e que ele trabalhava na reconstrução da igreja e ele foi acusado de roubo, de roubar material da igreja. Então Josino. E aí ele levantou, antes de ser morto, ele disse: essa igreja nunca vai ser terminada. E nunca foi. Sim, levou 100 anos para até hoje tu chega lá, tu vê que não tem... Enfim. Sim, porque ele dizia que não tinha cometido o crime, né? Mas é claro que o levou à forca, né? Claro. Ele sempre disse que era uma injustiça. Ele rogou essa praga. E a história da Casa da Ópera é muito legal, porque 20 anos depois da fundação da cidade, exatamente 20 anos depois, já se construiu um teatro. Que era a Casa da Ópera. A Casa da Ópera era um galpão de pau a pique, mas tinha camarote e tudo, mas era uma coisa muito simples. E o povo não gostava porque não ia ao teatro. Os ricos iam, claro. Né? Os ricos iam a Paris, iam a São Paulo, iam a Rio de Janeiro. Mas o povo gostava dos palcos que eram montados na Rua da Praia. Onde tinha funâmbulos, tinham mágicos, tinham músicos. Então o povo gostava daquela função toda. Aí eles pensaram assim, eu acho que Casa da Comédia não dá um bom caldo, vamos trocar para Casa da Ópera. Não tinha uma companhia de ópera em Porto Alegre. Aí trocaram para Casa da Ópera. Né? Isso onde? Era ali. O Beco da Ópera era bem ali perto da Mário Quintana, ali naquela zoninha da como é que chama? Cidade Histórica. Né? Era bem ali, não existe mais o Beco da Ópera, foi trocado. E o Beco da Ópera virou um lugar de prostituição, onde a Catarina Paulsen ia pegar as vítimas, no Beco da Ópera. Catarina Paulsen, que é da história da Rua do Arvoredo. Ela ia no Beco da Ópera, escolhia alemães de preferência, porque ela não falava quase nada de português, aí levavam e matavam. Né? Então tu vê que 20 anos depois já tinha um teatro, até que em 1858 veio o Teatro São Pedro. Aí sim. Claro. Aí as pessoas começaram a ir. Só um parênteses. A história da Rua do Arvoredo, tem muita gente que diz que não ocorreu, ou que houve... Não, acho que todo mundo diz que houve crimes ali, de fato, mas que essa história de que eles atraíam pessoas e que faziam linguiça com a barreira... Muita gente diz que não tem provas suficientes, mas outras pessoas dizem que se não há provas é porque para a cidade continuar naquele momento, que era um vilarejo, né? Era muito pouca gente. Então, se existiu mesmo linguiça humana, eu comia a tua carne, tu comeu a dele, porque as pessoas se conheciam todas. Então, que as provas até teriam sido destruídas ou teriam deixado para trás justamente para a cidade poder continuar. Eu não sei qual que tu acredita mais. Tu acha que essa história aconteceu ou nas minhas lenda? Pesquisas existem documentos policiais da época, né? O que mais faz a história de uma cidade, né, são as lembranças dos moradores. Por exemplo, o Gilberto Schwarzman, meu grande amigo, escreveu um livro lindo de book sobre as histórias do Bonfim. Né? E são histórias inacreditáveis, né? Que ele conta do Bonfim. Por quê? Porque a comunidade vai passando uns para os outros. Então é humanamente impossível que alguém morando que se criou na Rua do Arvoredo ou que morou na Rua do Arvoredo não soubesse essa história. Então é muito difícil que ela seja inventada. Alguém diria, não, é mentira, tá, mas
Tem documentos da prisão deles, Sim, tem sim. documentos da Santa Casa, ela morreu na Santa Casa. Que houve morte ali, assassinato, sem dúvida. Ela morreu mendiga, Uhum. uma mendiga de rua. É. Né? Então tem documentos policiais que provam isso, Perfeito. assim, né? Mas eu te interrompi, daí tu tava falando da Casa da Ópera. E daí depois em 58 veio o Teatro São Pedro, daí o povo gostou, exibia as peles, as joias. O Teatro São Pedro, 100 anos antes de eu nascer, eu nasci em 1958. Uhum. Enfim, e eu acho que é mais rico em Porto Alegre, PG, além das ruas, dos bairros, das histórias absurdas, assim, que a gente ri até hoje, né? Do Beira-Rio, tá dentro do rio, porque aquilo ali... Não, sabe? isso é fabuloso, né? É A gente fabuloso. olha hoje, parece algo trivial, mas Trivial só um pouquinho, naquela né? época. Os caras montaram o estádio dentro do Guaíba, cara. Isso é uma loucura. Sabe, dizem que o shopping Praia de Belas também, né? O Praia de Belas também é um aterro. Também. É, Tanto é que Praia de Belas é onde as moças iam tomar sol, né? Mas o Beira-Rio é impressionante porque a prefeitura cedeu o Impressionante. terreno na água. Tu sabe que na reinauguração do Beira-Rio, não sei se tu tava, foi uma festa Eu tava lá. deslumbrante, eu fazia o prefeito. Cara, e tava muito legal aquela a peça, aquela encenação que eu foi fazia feita. o prefeito. Tu era o prefeito? Eu era o prefeito, então eu dizia, no telefone, tá, então eu vou ceder o terreno, tá bom. Só tem que secar, porque dentro da... Tem que secar. Inacreditável, cara. Claro. Mas o mais maravilhoso são os personagens, assim, sabe? A história do Rei Negro, por exemplo, né? Que era maravilhoso. Conta isso aí, a história do Rei Negro. Era sensacional. Ele veio de onde hoje é a Nigéria. Né? Ele veio fugido do imperialismo inglês. Aí ele veio com 40 pessoas junto. Né? Mandou fazer uma casa ali na Lopo Gonçalves. Que E na ele era época, mesmo um príncipe, né? Ele era príncipe mesmo, milionário. Ele era uma milionário. majestade mesmo. Sim, andava de carro com chofer. E o mais absurdo, ele era o melhor amigo de Júlio de Castilhos. Coisa sensacional. Ficou amigo do Júlio. Sim, e ele era o conselheiro do Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros chamava ele em palácio para falar sobre coisas da cidade. E o mais louco hoje em dia, né, Isso nós cara? estamos falando em 1912, um pouquinho depois. Início do século XX. Início do século... na verdade, foi bem no início do século XX, porque ele morreu em 1935, com 104 anos. Ah, não, então foi um pouquinho 1900. 1900. 1905. Exato. Uhum. Aí, cara... O mais louco disso, assim, é que ele, hoje em dia a gente fala tanto de racismo, ele frequentava o hipódromo da Independência, porque ele adorava cavalos. E o hipódromo da Independência era como o country club. É claro. E ele era respeitadíssimo. Ele, assim, a corte. Que doido isso, né? Foi um Por que personagem ele veio para Porto Alegre? fugido do imperialismo britânico. Sim, É que eles sim, foram sim. expulsos, assim, Claro, presos, claro, aquela faz coisa todo toda. sentido. Mas aí veio pra cá e conseguia continuar rico aqui. Era... Ele devia ter uma fortuna, né? Ele devia ter trazido uma fortuna. Claro. E além do que, se ele era amigo do governador, coisa, É exato. óbvio. Né? Claro, claro. Essa história é fabulosa. E foi ele que fundou o Bará do Mercado Público. Tu tá brincando, Tô cara. falando sério. Aquele marco central ali no mercado público foi ele. É dele, Custódio. Do Custódio. O nome dele era Custódio. Custódio é um nome, né? É dele, ele que criou ali. Que o Bará é o Bará da fertilidade, da fartura. Que é no centro de um mercado. Que legal. E ele, a importância dele na cidade era não, eu imagino, era uma figura emblemática. Respeitadíssimo, né? Respeitadíssimo. Por isso que eu disse. Conselheiro, você acha? Ele era conselheiro do governador? Borges. Isso tá no Sérgio Casafranco, em todos os livros que eu li, né? Eles contam isso. Ele era conselheiro e era o melhor amigo do Júlio de Castilhos, assim, eram amicíssimos de sair juntos e tal. E o Bataclan é um personagem lindo também que quase ninguém conhece. Mas que época o Bataclan nós estamos falando, Zé? Bataclan, 1930. 1930. Uma coisa assim. Conta um pouco sobre o Bataclan. O Bataclan era um negro de 1,90 m, quase altíssimo, elegantíssimo, que era vegano. Você imagina? E corria, era um atleta, ele corria. Eu mostro foto deles assim, né? E
Quando Sim, ele não corria, numa época, desculpa, que ninguém corria, né? Acho que ele menos fazia nas esse ruas, né? Cooper, talvez, um pouquinho, mas ninguém saía correndo na rua Não, como e o Bataclan. uniformizado. Uniformizado, eu vou te mandar as fotos. Diz de shortinho. Shortinho, camiseta regata. Roupa de corrida. Roupa de Não, corrida. não existia isso. Não. Era muito pouco. E ele era muito amado pelas pessoas, porque ele era de uma elegância, de uma educação, de uma gentileza. Ele usava um terno, porque ele era o merchan. Naquela época, ele era merchan. Ah, ele era propagandista. Propagandista, ele andava com um terno de linho branco, um cravo na lapela, e ele andava com os cartazes nas mãos. Pendurado um em cada braço. Lembra daqueles homens... Isso no centro da cidade. ele Andava andava por no ali centro. e ficava fazendo propaganda de quê? De E falia. joalheria. E tem uma história genial, que um dia um amigo dele, isso está no livro do Sérgio. Tipo, eu acho que ele corria de manhã e à tarde ele... Provavelmente. Ele trabalhava como propagandista. O amigo passou e ele estava deitado num colchão no meio da rua da praia. Aí o amigo... O Bataclan? O amigo disse, mas que é isso, Bataclan? O que te aconteceu, meu filho? O que houve que tu não foi para casa? Dormindo na rua? Que dormindo na rua, menino? Esse é o meu novo lançamento. A grande marca do colchão do Brasil. Pra coluna, pra problemas de insônia. E tu vai ser o primeiro freguês. Vendeu o colchão. O cara tava fazendo Ele tava propaganda fazendo do colchão. propaganda do Maravilhoso. E vendeu pro amigo. Adoro. Da Gilda Marinho, as histórias maravilhosas. Mas, desculpa, vamos voltar pro Bataclan, só que eu adoro essa... Não, tinha uma coisa ali que me fugiu agora que eu ia te perguntar. Ele andava com, às vezes, por exemplo, ele sentava esse na negócio praça de ser vegetariano. de ser vegetariano. As pessoas não eram vegetarianas na época. Eu não sei. Eu imagino que era muito pouco naquele momento. Até porque o Rio Grande do Porque Sul ele é pregava um estado uma... carnívoro, né? Totalmente. E eu acho que e as churrascarias naquela época ali já existiam. Provavelmente. Ele, eu acho que ele defendia um estilo de vida saudável, era isso, né? Por isso que ele corria. Por isso que ele corria. E pregava uma alimentação equilibrada. Imagina um Eu visionário, acho que sim. Zé. Até porque ele passava, ele caminhava o dia todo, né? Sim, então era um cara atlético também, um cara bonito. Ele tinha que caminhar, ele tinha que vender por todo o centro, né? As marcas das lojas, os produtos. Personagem sensacional. Sensacional. Tem uma história muito linda que está no anedotário. Ele sentava na Praça da Alfândega com um terno branco e um ramalhete de cravos. Então, quando passava, assim, uma moça, uma coisa assim, ele levantava e oferecia o cravo. Sedutor, ele era sedutor, o Bataclan também. É um personagem maravilhoso. Maravilhoso. Tu vai falar da Gilda Marinho. A Gilda Marinho é um ícone, né? Ela é uma figura emblemática. A Gilda Marinho, ela era o quê? Ela era socialite ela nasceu e jornalista? Ela era de Pelotas, né? Na biografia dela, isso é verdade, porque todos os amigos dela são meus amigos. Por pouco eu não conhecia a Gilda. Por muito pouco. Ela morreu em 84, eu já morava em Porto Alegre, mas eu não cheguei a conhecer ela. Com que idade ela morreu? Ela morreu ela ia fazer 84 anos. Ela é do inicinho do século XX. Aí dizem que quando ela saiu, ela morava no edifício do Clube do Comércio, né? Mas quando ela estava saindo na maca, fraca, ela levantou a cabeça e disse: digam por aí que não me mataram, eu vou voltar. E ela tem uma história maravilhosa dela. Ela foi a Nova York e tinham lançado, a Mary Quant tinha lançado a mini saia. Tá. Aí ela comprou uma mini saia e veio para Porto Alegre. E sabendo que ela já era mal vista, porque ela dirigia carro, ela pintava cabelo, ela andava fumando na rua com uma piteira de 15 centímetros. Isso também nos anos 30, nós estamos falando. Na Rua da Praia, as pessoas achavam ela assim, um escândalo. uma louca. E ela usou o slack. E nessa época aí ela era o quê, assim? Porque ela não dependia... uma coisa interessante é que ela não dependia de homem para sobreviver, né, Zé? Ela nasceu em Pelotas e tem uma história engraçada que diz que com 3 anos em Pelotas ela dizia: ai, que saudade de Paris. 3 anos de idade. Aí ela veio para Porto Alegre, se formou em jornalismo, ela era jornalista, ela era tradutora, ela era socialite, ela era colunista e colunável. E agora caia de costas. Ela era militante do Partido Comunista. Ela foi presa no governo Vargas. Mas que loucura. Pichando muro. Uma socialite que era filiada ao Partido Comunista.
Sim, ela era o escândalo em pessoa. Mas a história da Mary Quant é maravilhosa. Daí ela trouxe a minissaia pra Porto Alegre e resolveu sair às 4 da tarde pela praia de minissaia. Sim, ninguém usava ainda. A minissaia foi fazer sucesso nos anos 50. Mas é óbvio, quando ela viu, tinha uma gritaria atrás dela, era um monte de gente seguindo e assoviando e bababababá. Ela teve que se esconder na Casa Vitor. A Casa Vitor vendia eletrodomésticos. Ela teve que se esconder nas prateleiras da Casa Vitor. O diretor, que era amigo dela, fechou os portões até acalmar tudo. Daí chamaram um carro de praça, como se chamava, e ela entrou. E tem outra maravilhosa. Mas porque ela tava... Sim, as pessoas estavam querendo ou bater nela. Não, era uma coisa escandalosa, óbvio. Imagina, o machismo já existia. Sim, pessoas... E até as próprias mulheres, né? Porque às vezes a mulher tem ciúme de... Claro, as mulheres discriminavam também. Isso, parte da sociedade, né? Tu imagina, ela era gordinha. Tu imagina ela com uma mini saia, mini. Né? E tem histórias eu adoro essas figuras, assim que são transgressoras. Ela era tudo, cara. Ela era uma pessoa, por exemplo, ela frequentava o Encoraçado Botequim. Praticamente todos os dias. E meio que sempre, por isso que era mal vista também, sozinha, né? Sozinha. Tinha um monte de amigo, claro. Ela tinha muitos amigos e praticamente todos gays. Claudinho Pereira, que era um grande amigo dela, e tem uma história que o Claudinho conta. O Tatata era muito amigo dela, eu acho. Muito, grande amigo. Gasparotto, Renato Rosa, eram muito. O Catani fazia aquelas máscaras que ela usava. E tem uma história maravilhosa que o Claudinho conta, que uma vez no Encoraçado Botequim, ela tava já meio, né? Caiu na pista e quebrou o braço. Aí o Gasparotto, outros amigos levaram ela no pronto-socorro, engessaram o braço e disseram: bom, Gilda, agora nós vamos te levar pra casa. Imagina, levar pra casa, eu quero voltar e dançar até o fim. Tava anestesiada. Aí voltou com gesso. Claro, pra aí dançar. Voltou, aí passou o efeito da anestesia e ela sentou num banco e disse assim: Claudinho Pereira, me traz um cunhaque que essa porcaria tá vendo? É uma palavrão, né? Tá doendo pra caralho. Palavrão, não tem problema. Se me traz um trago, pelo amor de Deus, que tá doendo. Claudinho teve que levar um cunhaque pra ela. Maravilhosa. A Gilda Marinho eu acho espetacular. Tem biografia sobre ela? Né? Tem. O Tatata queria muito também que eu montasse um musical. Montar musical, eu dirigi 2 e um horror. Ah, sim. O dinheirão, né? Todas essas histórias estão na tua peça. Todas essas que tu tá contando aqui. Muito mais. Claro. Como é que tu faz? Como é que é a dinâmica da peça? É tu sozinho? Não. Como é que é? Eu faço uma homenagem ao programa em que eu sou um radialista. Tá. Então eu falo com os moradores do bairro. Ô, dona Salete, olha, dona Salete é do bairro Azenha. A senhora sabe por que seu bairro se chama Azenha, dona Salete? Pois eu vou lhe contar. A Azenha... Daí eu conto. Não, agora conta. Hã? Ué, agora conta. Molha o bico agora, rapaz. Por que é Azenha? Azenha é porque ela era... tinha uns córregos e eram uns moinhos. Eu tenho que me contar, porque são tantas, Paulo. Claro. São tantas, assim, que eu se soubesse eu teria trazido o roteiro pra te contar. Mas a Zenha era isso. A Zenha se eu não me engano, é um riachinho. Né? É uma Zenha. Mas aí tu ia dizer, tá, e aí tu entra como radialista, conversando com as pessoas, e aí? E depois, o programa tem intervalo, tem jingle, né? Eu faço com alguns comerciais antigos e tal. E depois daí daí eu levanto e começo a contar as histórias. Até aí tu tá sozinho. Até aí, não, mas eu tô sempre sozinho. Ah, tá, então é isso. Então tu na peça. Sou legal, eu, legal. Aí eu começo a contar as histórias, mas daí já saiu da voz do radialista, daquela coisa do radialista, né, dos comerciais, né, de falar do... Aí eu levanto e começo a contar as histórias mesmo. Começo com o Birici, que é uma história linda. Né? Do índio? Da Índia, né? Da Índia, o Birici, que deu o nome ao viaduto, inclusive, ali, por né? Isso que ela tá assim, a Índia, o Birici, ela era da tribo dos Tapiaçus. E ela se apaixonou por um índio da tribo dos Tapinambás. E ele era prometido a outra índia da tribo dele, chamado Yurá. Isso é a nossa Romeu e Julieta. Aí ela propõe para Yurá um duelo de flechas. E ela, de tão nervosa, ela erra a flecha e perde ele. Aí ela cai prostrada, que é o que tá na estátua lá na volta do Guerino. Ela tá prostrada e ela levanta as mãos e pede pra Tupã que a leve. Que ela não quer mais viver. Que ela quer morrer. Mas ela quer numa noite de lua cheia. Ela pede pra ele. Tupã demora, eu adoro essa parte. O Tupã demora pra atender o pedido. A demanda tava muito grande.
E quando ele chega, ela não tá mais, só tem um riacho de águas claras. Né? E ali passa a se chamar Rio de Areia, que gerou o bairro Passo da Areia. E o riacho seria as lágrimas da Ubericique. Isso mesmo, o riacho seria as lágrimas. Tu sabe como ela morreu, Zé? Como ela morreu? Como ela morreu, não tem como, não tem isso na história. Não ela tem esse registro. Ela morreu, ela não morreu, ela virou água. Isso que eu digo que é lenda urbana, que não se pode provar. Quem conheceu, quem viu, Claro. isso sim. Claro, A claro. história é linda, né? Mas ela virou lago. Sensacional. É bonito, sensacional. lindo, poético, metafórico. É lógico, não é como a Índia. A história do Pedro Missioneiro, Claro, que tinha uma claro. mãe que nasceu, que viveu entre os pais. A Ubericique Mas aí tu conta na peça com algum formato diferente, quase como se Com fosse imagens, um muita stand-up. imagem. Ah, imagens. Muita imagem. Atrás de ti? muito assim, o que eu tive que lutar pelas imagens, né? Porque eu tive que eu queria imagens Tu assim. ilustra com... Por exemplo, a Restinga, que é também um arroiozinho, a Restinga, a foto do início da Restinga é uma tristeza. O que fizeram uma favela. aquele pessoal ali é uma coisa... Porque tiraram eles aqui do entorno do Arroio Dilúvio, né? E atiraram a 20 quilômetros do centro da cidade. Jogaram longe, porque queriam, entre aspas, né, limpar essa região. Isso. E jogaram os pobres lá pra longe. E não tinha calçamento, não tinha saneamento, não tinha absolutamente Tu não tem ideia nada. das fotos, eu vou te mandar depois umas fotos pra ver. Isso é uma comunidade muito Era uma forte coisa pra fazer o que horrorosa. eles fizeram. Eles ergueram uma cidade Uma lá. cidade, cara. Do zero, cara. Né? Eu zero. termino dizendo, Tinga, teu povo te ama, que é. Mas é uma coisa muito doida, porque eu queria fotos, não atuais ou um pouquinho antigas, não, eu queria fotos de quando foi fundado. Muito poucas eu consegui. Né? Mas tem fotos raríssimas. Tem uma foto do Bonfim. E tu tem foto da Restinga da época? Tem. Deve ser nos anos 60. 50, final dos anos 59, 50. Sim, uma coisa, miséria, né? Mas eu tô te falando em miséria. Claro. São casebres, assim, Claro. né? E daí as que eu consegui são maravilhosas. Tem uma do Bonfim que é uma obra-prima, que é... Eles pegam lá de cima ali da rua do... Qual? Antes da Fernandes Vieira. Felipe Camarão. Felipe Camarão. Eles pegam lá de cima, né? Eu acho que é Felipe Camarão. E tu vê lá no fundo o Colégio Militar. Porque eram só casinhas. Claro, tu enxerga o Colégio Militar, que era imponente, É que uma era um foto prédio linda. grande. É uma foto linda, emocionante. E dali não aparece a igreja Santa Terezinha já? Não. Não, é um pouquinho mais pro lado. Um pouquinho mais pro lado. Que é bonita também, né? Sim, imagina. No livro do Gilberto Schwartz. Zé, mas que coisa rica essa tua peça, tio. É por isso. No livro do Gilberto Schwartz, desculpa, eu te interrompi. Não, o Gilberto, na história dele sobre o Bonfim, ele conta histórias maravilhosas. Da viúva que era meio amante do padre da igreja Santa Terezinha. Que não se falava, porque o judeu é um povo muito discreto, né? As histórias deles são as histórias deles. Por exemplo, muitas das senhoras que viraram casadas e senhoras do bairro eram as famosas polacas, sabe, né? Eram as prostitutas que vinham da Polônia, vinham se prostituir em Porto Alegre, aí conheciam alguns senhores, se apaixonavam por elas, casavam e ela virava uma senhora da sociedade. Aí tem essa viúva que era amante do padre, mas ninguém tocava no assunto. E tu conta essa história também na peça? Não, essa é no não livro do Gilberto. Essa eu não conto. Sabe por que eu não conto também, PG? Porque eu já fiquei em 1h15. 1h15? Eu sou uma pessoa que acho que tudo tem que durar um pouquinho mais de 1 hora. Por que, Zé? Me conta. Pra ter profundidade? Para o público querer mais. Ah, tá. Tu quer dizer que tem que ser curto. Sabe, pouquinho mais de 1 hora. Nós temos uma lenda em teatro que é assim, quando o público começa a se mexer na cadeira, é porque já tá chato. Não, é verdade. Por melhor que seja. Entrevista de rádio que a gente faz aqui. Entrevista de rádio, o ideal, às vezes é muito boa, a gente quer prolongar o papo. Não. É melhor encerrar no ápice. E eu quero agora... todo mundo querendo mais. Eu quero fazer no meu teatro
Em janeiro eu tô montando um teatro que inaugura, na verdade, oficialmente em março, né? Mas eu já quero começar a fazer coisas lá. E ali na Álvaro Chaves, porque eu sou de um Legal, grupo. Zé. Legal. Eu sou de um grupo que criou o Distrito Criativo, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. É. E tava andando de vento em popa, o Agulha, a Vila Flores, o Agulha foi destruído. Chegou aí no Agulha? Muito. Era lindo, cara. E o Agulha tava trazendo shows que ninguém trazia pra cá. Destruído! Sabe, destruído. Do Gabriel Salomão também, Ai, meu Deus. É um bar, naquela época ali tem o Fuga, tem vários outros. O dele também era de música. Daqui a pouco me vem. E aí começou... Vila Flores começou a crescer muito. A loja do Rodrigo, um amigo meu, que era só as coisas antigas mais lindas que tu pode imaginar, ele perdeu tudo. Ah, que tristeza, cara. Compreende? E daí houve assim um certo, né? Aí quando eu fui alugar o espaço, que é um espaço, não é um espaço grande, é um espaço de 720 metros quadrados, mas vai ser um belo teatrinho. E é para shows, é aberto para shows. Em cima eu quero fazer uma salinha de jazz. É o quarto distrito. É na Álvaro Chaves. Álvaro Chaves. Na Álvaro Chaves. E ali é legal, porque não tem vizinhança, né? É tudo assim, são só empresas, então tem estacionamento livre, não tem problema de barulho e tal. E eu criei pra isso mesmo. E a tua escola também? Porque tu dá aula de teatro. Não, a escola fica na Cristóvão. Fica lá, tá. A escola fica na Cristóvão. O teatro não é que não tem a ver com a escola, né? Mas o teatro vai chamar Teatro Zé Adão Barbosa e é pra todo mundo. Não é só para peças minhas, é para todo mundo, até porque nós temos uma carência muito grande de espaços culturais, cada vez mais. Total. Cada vez mais. Isso é um problema grave. Porque, na verdade, o que acontece? A produção é muito grande. Tem muitos grandes grupos em Porto Alegre. Quando eu comecei há 45 anos atrás, não era assim. Eram 4, 5 grandes grupos. Hoje em dia tem grandes companhias que produzem pra caramba. Então cada companhia, assim como Extravaganza, o Teatro Rústico, né, o Cerco, eles estão criando os seus espaços. É verdade. É claro que eu adoro trabalhar no São Pedro. Né? Mas o São Pedro é um teatro que para tu tá lá em cima tu tem que ter bala na agulha. E tem outros espaços, assim, a usina do gasômetro, que agora tá para ser reinaugurada. Mas pelo que eu vi vai ser reinaugurada, mas aí só fim de semana, mas não vai ficar aberto a semana inteira. Primeiro tem que fazer uma concessão para iniciativa privada. Porra, sabe? Aquilo ali tem não sei se tu concorda comigo, Zé, porque tu entende disso mais que eu, mas aquilo tem potencial para ser o principal espaço cultural do Rio Grande do Sul. Tu chegou a conhecer quando foi? No meio da orla revitalizada. Tu chegou a conhecer quando foi? Claro, na época das Bienais. 30 teatros. Tu diz Tinha 30 grupos de teatros, dentro da usina. Dentro da usina, cada um tinha muitos tinham sala própria. Tudo era usado como teatro. Eu dirigi várias coisas. Quando eles fez 10 anos. Eu sabia que eram 30, Zé. Eu lembro das Bienais, Fórum Social Mundial. Aquilo ali era uma área muito pulsante, muito vibrante. Que tinha os seus espaços lá dentro. O grupo do Daniel Colim, que é um dos melhores companhias de teatro de Porto Alegre, fecharam a usina e ele não conseguia tirar o material deles. Eles tiveram que ir pra imprensa. Ah, que tristeza. Entende? Daí o Sérgio Gonzaga falou assim, não, para um pouquinho, que é isso? Não pode fazer isso. Claro. Vocês podem fechar o espaço, mas primeiro deem o direito dos artistas saírem dignamente. Então o que acabou? Era assim, cara, era a semana toda. Tu ia lá, tinha um espetáculo estreando, tinha um show de música, tinha um espetáculo de dança. Era vibração o tempo todo ali, cara. A usina era uma coisa de louco. Era uma coisa maravilhosa. Isso anos 90, né? 90, 2000. Foi o maior espaço cultural. E o Piva, ali, aquele pequenininho na República, que ficou um tempão fechado, agora reabriu. Agora reabriu, mas pelo Opinião. Daí é só música. O teatro que eu estreiei, olha que ironia. Mas vocês estão fazendo só música? Não estão fazendo peças? Não, ali? Não, eles não querem teatro. Mas era tão bonitinho de pé. Eles não querem teatro. Aquelas peças aproximavam o público. Tem um amigo meu, que é da Opinião, a gente até teve assim, um pequeno embate, eu digo assim, cara, eu fico triste porque foi o teatro que eu estreiei com 20 anos. Uma tradição em Porto Alegre. Eu estreiei com 20 anos naquele teatro. No Túlio Piva, que é na Rua da República. Era o Teatro de Câmara. Teatro de Câmara, isso. Então, é uma pena. Zé, e essa tua peça, sobre a qual a gente tá falando aqui, que é Histórias de um Porto Alegre. Ela tá em cartaz agora? Não. Tu fez agora uma apresentação com ela no Porto Verão Alegre? Porto Alegre em Cena. No Porto Alegre em Cena. Em janeiro,
né? Eu vou fazer, não sei se pelo Porto Verão Alegre, mas eu vou fazer de qualquer maneira, porque é impressionante. O Porto Verão Alegre conseguiu criar um negócio tão legal, Zé Vitor e o Beretta, que é transformar janeiro e fevereiro em meses rentáveis pros artistas, meses cara. nobres, cara, que era um negócio que não tinha porra nenhuma pra se fazer na cidade nessa época. Não é só o ator que tá em cena, é o iluminador, é o sonoplasta, é o bilheteiro, é o figurino, é um monte de gente trabalhando em 2 meses que não acontecia nada. A cidade parava, né? Parava. Não tinha produção cultural, né, na cidade. Assim como graças ao Porto Alegre em Cena, eu sempre digo, eu divido Porto Alegre, a cultura gaúcha entre antes e depois do Porto Alegre em Cena. Antes do Porto Alegre em Cena nós já éramos, né, bons produtores, mas ali nós vimos Philip Glass regendo Drácula, nós vimos Goran Bregovic, nós vimos Pina Bausch 2 vezes, nós vimos a Riene Munischini 2 vezes, nós vimos Bob Wilson com a Isabelle Huppert, eu tomei espumante com a Isabelle Huppert. Juro por Deus, conta pra Beta essa. Isabelle Huppert, a gente esperando, assim, ai, vamos esperar, porque ela quer conhecer os artistas e tal. E nós, assim, ela em cena, Bob Wilson com uma cauda imensa. Aí entra uma ruivinha, baixinha, com jeans, um tênis All-Star vermelho e uma jaquetinha. Era ela? Era ela! Que maravilha. Aí eu não consegui tirar o olho, porque é uma das minhas atrizes preferidas. Eu vi todos os filmes dela. E eu fiquei, claro, meu francês ruim pra caramba, não conseguia conversar. Então o Porto Alegre em Cena trouxe isso. Coisas que tu jamais talvez fosse ver na vida. Aí o que acontecia? Vinha gente de Rio e São Paulo, os hotéis lotavam, porque como não ia pra Rio e São ainda Paulo... tem uma vibração boa, né, Zé? Esse ano foi só pra gaúchos, o Luciano fez uma coisa muito bonita esse Luciano ano. Labarce. Ele fez uma coisa linda, cara. Que é um baita cara, né? É um baita cara, é um gênio. Ele é. O diretor que eu mais trabalhei na vida. O Luciano fez uma coisa maravilhosa. Primeiro vamos, aquela frase do Tolstói que eu adoro, conta a tua aldeia e contarás o mundo. Isso. Que é o meu espetáculo. E ele fez o seguinte... Esse ano o Porto Alegre em Cena vai ser só para os gaúchos. Só para artistas gaúchos, ninguém de fora. Por causa da enchente, por causa de tudo que a gente viveu. A minha escola fechou, né, do PG? quanto sofreu, exatamente, a classe cultural em Porto Alegre. Na pandemia, a minha escola fechou, nós conseguimos salvar dando curso online, e agora na enchente, mais de 30 alunos saíram da escola porque não tinham como chegar. Zé. Não é? Foi horrível, foi horrível. Horrível, horrível. Mas essa tua série agora, ela deve voltar no Porto Verão Alegre. E daí eu vou manter em cartaz por um bom tempo, no meu teatro. Em janeiro. É. Cara, eu vou certo. Eu não Talvez fui janeiro... na primeira apresentação dela agora e fiquei arrependido. Tu vai rir. Não, eu tô pensando em botar mais algumas coisas, porque eu encontro os amigos, né? São quantas histórias por que tu exemplo, conta? o Odoni Greco, tu sabe quem é o Odoni Greco? O Odoni Greco de nome. Quem é o Odoni Greco? Me relembra. O Odoni Greco era um playboy, PG. Riquíssimo. Que era um bufão. Ele só... Sabe Pedro Malazarte? Ele era o próprio. Ele roubou a batina de um padre amigo, entrou num confessionário, porque o confessionário, quando a cortininha tá aberta, é porque tem padre lá dentro. Isso. Então as senhoras iam se confessar. Ele era amigo do padre, ele roubou a batina, se sentou no confessionário e ficou ouvindo as senhoras o dia todo, depois foi pros bares contar pros amigos. Mas que barbaridade. Isso é o Odoni Greco. O Odoni Greco, isso tudo tá no anedotário na Rua da Praia, não é mentira. Que época ele? 1930, 40. E o que tu conta sobre ele na peça? Várias do avião. Que ele... sabe uma criança que se dá o trabalho de fazer uma bobagem dessa pra enganar? Ele foi viajar com um amigo dele disse assim, te prepara que eu vou aprontar. Ele era um arriado. Um arriado. Aí ele esmagou bolachinha Maria com Guaraná e botou num saquinho. Pra viajar? Escondeu. Aí entrou no avião, ficou ele, uma senhora do lado dele e o amigo do outro lado. E o amigo cuidando. O que ele vai fazer, meu Deus? Dá um pouco... Ele... pegou o saquinho fez que vomitou e guardou o saquinho, juro, isso fez é verdade. Que vomitou e largou a mistura de Guaraná com bolacha Maria. Tem amigos meus que foram amigos dele, que são mais velhos que eu, né? Conheceram ele. E aí, guardou. Dá com pouco, ele disse assim, falou pro amigo que tava no outro banco, disse assim, essa comida do avião é nada, cara. Eu tô com uma fome pavorosa, não tem nada mais pra comer. Quer saber de uma coisa? Eu vou comer isso aqui mesmo, é meu. E enfiou a mão no saco, começou a comer aquilo. A mulher saiu correndo, chamou a moça. Se é uma criança grande, né? Uma criança grande, mas completamente maluco. Mas ele tem várias dessas. Várias. Tinha uma prostituta. E ele era um playboy mesmo. Playboy mesmo. Vivia de renda da família. Dona Quinha, que era uma prostituta muito famosa na época, que tinha um cabaré lá na Cristóvão.
Bem lá no fim da Cristóvão. E os amigos já sabiam que ele era um sem vergonha, né? E disseram assim, olha, a dona Guinha tá com problema de coluna grave, né? Aí eu falei pra ela que eu ia apresentar um massagista. Aí ele disse assim, deixa eu fazer um massagista. Mas tu não é massagista, cara. Não, deixa eu fazer. Tá. Aí juro, olha isso. Só pra encher o saco. Ele botou numa mala uma raquete de tênis, um ferro de passar, uma lata de talco Ross, um desentupidor de pia. Por quê? Aí entrou com ela pra dentro do quarto e os amigos ficaram fora. Eu só ouvi os gritos dela. Ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai! Os caras, meu Deus, o que ele tá fazendo? Abriu a porta e ela disse assim, ai! Ele salvou a minha vida! Meu filho, a partir de hoje tu tem Copa Livre. Ele botou que são coisas que realmente... Botou um desentupidor nas costas dela. Batia com a raquete e passava o ferro quente, que são coisas que podem tirar dor. Mas é um absurdo. Mas que barbaridade. E funcionou. Funcionou. Sim, mas é a criatividade dele pra criar bobagem, né? Só, eu conto umas 5 histórias dele. É uma pior que a outra. Conta mais uma, Zé. Ele tinha tinha um barbeiro muito famoso naquela época chamado Tuxa. Tá. Aí um dia ele brigou com o Tuxa. E ele brigava e se vingava. Tá. Então as pessoas diziam, é melhor não brigar com o dono porque ele vai te aprontar. Aquilo vai ter volta. Alguma coisa. E teve. Né? Aí ele ia pro jornal e procurava anúncios de cachorros ou pessoas perdidas. Eu nem sei o que é, já tô... Aí ele ligava e dava o número do Tuxa. Ele ligava para as pessoas que botavam no classificado. Eu sei onde é que tá o seu cachorro, tá nesse número aqui, ligue pra ele. E ia todo mundo ligar pro barbeiro. Que sacanagem. Esse é um bobalhão, né? Ele roubou um bonde. Como roubou um bonde? Ele era amigo do motorista de bonde. O motorista desceu pra tomar um café, ele pegou o bonde e fez toda a volta. Essas tu conta todas Essas eu conto, porque ele é um personagem muito conhecido na época. É muito conhecido. E o melhor de tudo, né, é que o pai achava normal. O pai não dava bola. O pai era um industrial, não tava nem aí com as loucuras do filho. Sim, milionário. Né? Não, e ele fazia... Isso ele tinha que idade, o Greco esse, o Odoni, na época, 21. devia ter uns 35, 40 anos. Era macaco velho. Sim! Sim, ele era como é que eu vou dizer? Ele, na verdade, ele não frequentava a alta sociedade, ele era boêmio. Sim. Ele frequentava a boemia, que já existia, né? Ali no centro histórico, até hoje ainda tem. Tu conta muita história de boêmios também? Eu conto da Gilda. Eu não me lembro de muitas histórias de boêmios, assim, por exemplo, o Gurizada Medonha, né? Eu falo do Gurizada Medonha, mas daí ele não tem uma história, né, muito conhecida, mas ele era um, né, às vezes, ele chegou a conhecer, não? Não. Ele vendia loto. Mas era famoso, ele né? Dizia, Gurizada Medonha! E tinha Negalu, né? Ai, eu encerro com a Negalu. Negalu é um personagem. Não, a Negalu foi minha amiga. É mesmo, Zé? A Negalu foi minha amiga íntima. Explica só quem era a Negalu. A Negalu era um cara, né, um nego forte, né, era bailarino, dançava com a Marina Fedossaeva, na época era grande professora de dança, foi do coral da OSPA, cantava bem pra caramba, e eu conhecia, e uma coisa engraçada que foi assim, um dia, ele morava com a avó, ele disse, eu não quero mais ser Luiz Ayrton, a partir de hoje eu sou Lu, pobre, preto e puto. Foi como ele se definiu. Sim. E eu conheci num boteco. Passou a se vestir de... Não, nunca se vestiu de mulher. Ele não era uma travesti? Não, absolutamente não. Usava, assim, umas cangas, usava umas coisas. Era só excêntrico. Usava maquiagem, mas não, atenção, nunca foi. Mas a gente chamava de Negalu, né? Aí, ela... Um dia eu tô passando por um bar da José do Patrocínio, foi a noite que eu conheci ela. E eu ouvi aquela voz cantando Summertime. Eu disse, meu Deus, mas o que é essa voz? Aí eu entrei, eu conto isso. E ela tava sentada em cima do balcão cantando Summertime, que era o
o hit dela. Claro. E todo mundo deslumbrado. E na época eu era muito guri, eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu tava com uma meia rosa salmão. E ela passou por mim e disse assim: meia rosa salmão, bofe. Que ousadia. Porque a voz era assim. E ficamos muito amigos. Tem uma história dela que essa vale a pena, que a Mary Mesari tava. A Mary Mesari tava no aniversário da Negalu, na casa dela com a avó. E aí, diz que a Negalu tava no auge da loucura, um monte de viado e gente artista, era uma loucura, casinha pequena, as pessoas saindo pra fora. E daqui a um pouco ela começou com o Summertime e a avó entrou na cozinha e disse assim: Luiz Ayrton, em cima da minha geladeira não! Desce daí! Em cima da geladeira. Sentado em cima da geladeira cantando Summertime. Coisa sensacional. Era uma figura maravilhosa, era uma figura maravilhosa. E eu lembrei dela porque ela é um personagem da boemia porto-alegrense. Total. Né? Porque na época, Esquina assim, Maldita, que idade né? tu tem, PG? Eu tenho 42. Ai, não pegaste, não pegaste. Eu peguei o Bonfim, os áureos tempos, né? Então tinha... Eu peguei o final ali do Bar a João. então a gente tinha o João, o Lola, a gente comprava receitas de pofaginho no Lola, comprava, a gente se cotizava e comprava pra tomar o pofaginho pra ficar no Ocidente até de manhã. E tinha os punks da lancheria, Isso. que a gente tinha um pouco de medo, né, mas não faziam nada. Tinha os darks, né, tinha os hippies que andavam, tinha aquela coisa de cinema, o Bristol, aquela fila imensa pra ver filme à meia-noite. O Bonfim era um deslumbramento, era como a 13 de maio nos anos 80, em São Paulo, o Bexiga. Era uma loucura, sabe? Tu não tinha medo de nada, eu atravessava a Redenção pra ir pra casa. E a Negalu era chamada Imperatriz do Bonfim, porque até os punks da lancheira tinham medo dela. Ninguém mexia com ela. Ninguém mexia com ela. Ela sabia se defender. É óbvio. É óbvio. Eu vi a Lu furiosa uma vez. Sabe, dando um... Não lembro o que era. Que tava, mas era naquele bar maravilhoso, que 1000 pessoas todos os domingos. Tu deve ter conhecido ali, né, na Redenção, o Scaler. O Scaler, claro. O Scaler. Né? E ali ela se enfureceu um dia. Ela se enfureceu porque ela tava cantando em cima de uma mesa. Né? E tinha um ventilador quase cortando a cabeça dela. Mas ela cantava profissionalmente, né? Ou não chegava a ser, era mais... Ela nunca fez show. Ah, não? Não. Tá. Ela cantava no coral da OSPA. Engraçado, né, cara? Hoje em dia, por exemplo, eu montaria um show pra Negalu. Porra, claro. Agora também não se sabe por que ninguém montou. Porque ela era muito respeitada e ela tinha uma voz Tinha um vozeirão, né? deslumbrante. Sim, cantava no coral da OSPA. Né? Claro. E... Bom, aí tava o ventilador no o Scaler. ventilador e alguém gritou assim: vai cortar tua cabeça, idiota! E ela parou ia mesmo, ia decepar a cabeça, porque ela tava cada vez com os braços levantando. Aí ela desceu e disse assim: quem é que é idiota aqui? Agora tu vai dizer na minha frente, bof, quem é que é idiota? E aí começou um não, e deixa, ela já pegou... Barraqueira. barraqueira. Eu acho que todo boêmio tem um lado barraqueiro, sensacional, né? Claro, sem dúvida. Maravilhoso. Os últimos anos da Lu, ela trabalhava num bar chamado Doce Vício, que a gente ia muito. E eu me lembro que ela atendia, ela era garçonete e usava 2 prendedores de roupa daqueles de madeira, um em cada orelha. Eram os brincos dela. E aquilo eu tentei fazer uma vez, uma dor pavorosa. E eu nunca me esqueci, ela me chamava de Barbosa nessa época. Ela era minha fã, me adorava. Aí eu sempre pedi um frango que eu adorava. E eu me lembro, a última vez que eu vi a Lu, foi ela dizendo assim pra mim... Eu pedi o frango, ela disse assim: Barbosa, se tu continuar comendo galinha, tu vai ganhar pena, bofe. Hoje tu vai comer carne. Que maravilha. Logo em seguida ela morreu. Zé Adão Barbosa, que prazer te receber, cara. Foi um papo delicioso. Cara, adorei. Eu gosto muito do programa de vocês, eu assisto muito. Da Tânia, assim. Tu ouviu da Tânia semana passada? Eu ouço quase todos. Que bom, quando, obviamente, o tema, né? Claro, quando te incita, quando te instiga. Assisti muitos, assim. O da Tânia, é que a Tânia é uma irmã que a vida me deu, imbatível, né? Imbatível. Ela é... E aí ela começou a falar da biografia, ela fica furiosa com a história da biografia. Eu digo assim: deixa de ser louca, tu não tem o direito de não deixar as pessoas saberem. Outra coisa da Gilda Marinho. Ela não quer fazer livro, ela tem pavor. Não quer. Ela disse que é um delírio Mas narcísico. sabe qual é o problema? Como eu sou íntimo da Tânia, tem histórias que ela não pode contar. Ela diz isso,
Ela disse, as melhores eu não conto. Ela foi casada com o Geraldo Del Rey, que era o grande ator do Glauber Rocha. Galã, então, ela né? conviveu com a esquerda pesada da época. Né? Ela convivia com o Caetano, ela é amiga do Caetano Veloso, é amiga da Bethânia até hoje. Então a vida, na época que ela vivia com o Geraldo, devia ser uma vida louquíssima. Sim. Glauber convivia com aquela gente louca do Glauber. Ela não pode contar isso numa biografia. Eu sempre disse pra ela, tá, tudo bem, começa pelo Porto Visão, então. Claro. Zé, um prazer te receber, querido. Que Muito bom. obrigado, cara. Eu tô louco pra que a série volte a cartaz aí, porque eu quero ir lá. Tá, eu vou te Vai lembrar. ser uma honra, um prazer te prestigiar, porque eu vou adorar, não tenho dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão. Um beijo, Adão. Outro. Valeu. Tchau, gente. Semana que vem tamo de volta.